Oi, gente. Bom, a gente vai dar continuidade agora no conteúdo sobre neuropsicologia. Vou trazer um pouco as características da neurociência, que é um campo de conhecimento mais amplo, né? A neuropsicologia é considerada uma disciplina da neurociência, por isso que muitas vezes gera inclusive uma confusão de qual seria a diferença entre a neurociência e a neuropsicologia. Elas têm objetivos comuns, mas a neuropsicologia vai trazer uma aplicação mais para os processos cognitivos e a interação do indivíduo com esses processos cognitivos, enquanto a neurociência ela vai se deter mais a essa questão das áreas cerebrais e das funções de cada área, enfim, dos correlatos neuroanatômicos. Bom, o Michael Posner, ele é considerado um dos grandes promissores, um dos grandes precursores do que a gente conhece hoje como neurociência e neuropsicologia. Na década de 80, ele realizou pesquisas pioneiras para estabelecer padrões de associação entre as abordagens neurológicas e cognitivas para o estudo das funções mentais superiores. Então, um dos grandes aliados nesse processo foi o surgimento dos exames de tomografia. Então, a tecnologia, né, a tecnologia da medicina, os avanços tecnológicos que a medicina conseguiu executar foram trazidos para o campo da neurociência, de modo que era possível identificar a atividade cerebral em tempo real. A grande vantagem disso é que é somente a partir dessa compreensão é que a gente consegue pensar em reabilitação, em neuroreabilitação e compreender os funcionamentos enquanto o indivíduo está vivo. Até então, as lesões, os correlatos, eles eram feitos após o indivíduo morrer. E não se tinha muito entendimento de como o funcionamento ocorria. Simplesmente se identificava qual era a área cerebral, as características que estavam diferentes naquele cérebro. Então, a possibilidade de você identificar a atividade cerebral em tempo real abre todo um campo de atuação para a neurociência e para a neuropsicologia, que dá uma amplitude muito maior para o seu campo de saber e também possibilidades de estudo muito mais diversificados. Então, o Michael Posner, ele aponta que a atividade registrada em determinadas regiões cerebrais durante a execução de uma determinada tarefa pode servir de evidência empírica para refutar ou corroborar teses sobre os tipos de processamentos envolvidos na execução. Então, a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de avaliar as atividades cerebrais em tempo real, a gente tivemos a possibilidade de rever todas os pressupostos, todos os achados anteriormente identificados a partir do exame pós-mortem, refutar ou corroborar determinadas teses e abrir um campo para entender esse processamento. Então, algo como que vocês observam em todos os vídeos que eu indiquei ao longo da disciplina, como por exemplo sobre memória, que é um dos que vocês vão fazer ou estão fazendo, né, a atividade dessa unidade, a possibilidade de mostrar o processamento, que áreas cerebrais são ativadas em determinados tipos de memória, que não são ativadas em outros, como é que a memória se configura, o papel, o impacto da emoção, dos aspectos emocionais no processo de memorização, que vai ser inclusive a explicação das falsas memórias, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão de que durante o processamento, durante o funcionamento cognitivo, a gente pode identificar elementos em que a gente possa atuar para impedir esse processamento, para mudar o curso disso. Então, é extremamente relevante entender como é que esse processo acontece e não simplesmente identificar que área do cérebro foi lesionada para gerar determinado sintoma. Então, as evidências empíricas, elas distinguem os processos mentais relacionados a cada função, que vão refletir em diferenças registradas nas áreas cerebrais ativadas quando os sujeitos realizam as tarefas cognitivas. Não só quando eles realizam as tarefas cognitivas, como em qualquer outro tipo de aspecto. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um campo de conhecimento que mostra, voltado para a psicopatologia, por exemplo, que os psicopatas, falta nos psicopatas a ativação de determinadas áreas afetivas no cérebro, que seriam responsáveis, por exemplo, pela manifestação da empatia, e por essa razão eles seriam menos empáticos.
E é possível, a partir disso, tentar estimular essas áreas do cérebro para que eles possam apresentar essa manifestação empática, essa resposta empática. Então, inclusive, estudos que tentem mostrar em tempo real como é que determinadas estimulações podem levar a mudanças nesse processamento, ativação de áreas diferentes, é muito interessante para a gente pensar em compreender o funcionamento cognitivo das pessoas. Sendo assim, a neurociência ela vai buscar relacionar os mais diversos comportamentos dos indivíduos com áreas ou sistemas cerebrais. Então, ela busca compreender os processos cognitivos e os seus correlatos neuroanatômicos. Então, vai ser feita a investigação de alterações cerebrais que se relacionam aos distúrbios ou transtornos do desenvolvimento adquiridos. E também vai estar voltada para a intervenção e a reabilitação. Ela é um campo de conhecimento multidisciplinar, tendo em vista que ela vai utilizar de conhecimentos de áreas diferentes e também vai colaborar para áreas de conhecimento diferentes, como a psicologia, a medicina, a fonoaudiologia, a psicopedagogia e a terapia ocupacional. A neuropsicologia cognitiva, ela já vai estar direcionada a estudar fundamentalmente o processamento da informação. Então, ela estuda as diferentes operações mentais que são necessárias para a execução de determinadas tarefas. Então, ela está focada no estudo das operações mentais. E ela busca compreender como o indivíduo processa a informação em termos funcionais, sendo de menor interesse o mapeamento das relações cérebro-comportamento. Então, a gente vai ter na neuropsicologia uma certa localização cerebral, uma certa indicação de áreas do cérebro, mas essa preocupação ela é secundária. O principal interesse da neuropsicologia vai ser identificar a questão funcional. Então, se a gente lembra do que a gente viu na nossa primeira videoaula, a principal preocupação da neuropsicologia é em adaptação funcional. Então, a preocupação é no funcionamento dos processos cognitivos, mais do que especificar as áreas do cérebro que são afetadas ou que estão atuando nesse funcionamento cognitivo. Sendo assim, a neuropsicologia ela vai ser considerada uma disciplina das neurociências interessada em relacionar os mais diversos comportamentos dos indivíduos com essas áreas ou sistemas cerebrais. Então, ela busca compreender os processos cognitivos com os seus correlatos neuroanatômicos também, investigar essas alterações cerebrais e ela também vai ser voltada para a intervenção e reabilitação dos indivíduos. Então, veja que os objetivos da neuropsicologia são os mesmos da neurociência. O que diferencia a neurociência da neuropsicologia é o enfoque, é o direcionamento, é, digamos assim, a saída desse campo de conhecimento. A neuropsicologia cognitiva, então, ela vai estar direcionada para determinados temas, que são os temas mais comumente estudados por esse campo do saber, que vão ser a leitura, a memória, a semântica, a ação, reconhecimento de objetos, percepção, produção de fala, cognição espacial, escrita, ortografia, música. E aí aqui a gente vai ter uma série de especificidades. Então, por exemplo, dentro do reconhecimento de objetos, a gente vai ter reconhecimento de expressões faciais, linguagem corporal. Dentro de memória, a gente vai ter as falsas memórias, crenças falsas. Dentro de percepção, a gente vai ter tanto a percepção visual, como a gente vai ter teoria da mente, em todas as partes de linguagem, seja leitura, produção de fala. Então, existem todas as especificidades que estariam no campo da neuropsicologia cognitiva. Então, ela vai estar sempre buscando compreender as operações mentais envolvidas em determinadas tarefas e a sua relação com o funcionamento neurológico. Sendo assim, a neuropsicologia cognitiva ela busca explicar modelos de desempenho cognitivo intacto e alterado. Então, ela vai tentar fazer essa comparação de pacientes com lesão cerebral de um ou mais dos componentes de um modelo de funcionamento normal, tá? Então, ela vai tentar fazer essa comparação dos desempenhos para tentar identificar. O objetivo disso é derivar conclusões sobre os processos cognitivos ditos normais entre aspas, tá? A gente já fez aqui essa discussão de que a gente não utiliza mais tanto o conceito de normalidade e mais o conceito de típico, mas sim derivar conclusões sobre esses processos quando eles estão intactos, sem lesão, sem alteração, a partir de modelos de capacidades deficitárias e intactas vistos em pacientes com lesão cerebral.
Então, a partir da identificação de como funciona um cérebro com lesão cerebral, ele vai transferir essa compreensão para também identificar como é que funciona um cérebro intacto, como eles costumam dizer. Sendo assim, um dos pressupostos principais da neuropsicologia cognitiva, que vai relacionar com tudo que a gente estudou em toda essa disciplina, é o conceito de modularidade. O conceito de modularidade, ele traz uma ideia de uma independência funcional entre diferentes processamentos, que seriam os módulos. Nós já discutimos bastante o conceito de modularidade lá em psicologia evolucionista. Então, dentro dessa visão de modularidade e de independência funcional, o desenvolvimento ou o prejuízo de determinados componentes cognitivos não afeta a totalidade do sistema cognitivo. Então, nós podemos e iremos encontrar várias situações em que uma determinada área do cérebro é lesionada, gera determinados déficits, mas que outras áreas do cérebro são extremamente conservadas e até mesmo passam a ser mais utilizadas, mais desenvolvidas, mais aperfeiçoadas do que as outras, quando existia um funcionamento pleno. Isso muito por conta também do conceito de plasticidade, que a partir do momento que a gente tem uma área, entre aspas, desativada, toda a organização cerebral, as sinapses, o funcionamento neurológico, os neurônios serão direcionados para as outras áreas. Então, os diferentes módulos, eles apresentam especificidades de domínio, ou seja, eles processam informações específicas. Vamos lembrar que como a gente viu lá em psicologia evolucionista, a gente não está falando de módulos no conceito de compartimentos cerebrais, de áreas específicas. A gente ainda está falando aqui naquela concepção de sistema funcional que o Alexander Luria trouxe, naquela visão do cérebro social como uma orquestra, em que a gente tem várias partes atuando num sistema funcional. A modularidade, ela vai atender esse mesmo princípio. Então, o módulo não significa um pedacinho específico do cérebro, mas sim uma função cerebral que vai ter aquela organização modular. Então, sempre que aquele módulo estiver ativado, todas aquelas áreas estarão ativadas e um prejuízo naquele módulo significa um prejuízo naquele sistema funcional. Sendo assim, a gente pode entender, a partir do conceito de modularidade, os princípios básicos da neuropsicologia cognitiva. Esses princípios eles vão estar na base do processo, inclusive, de avaliação neuropsicológica, que é um conteúdo que eu não trouxe para essa videoaula, mas que está lá no material de leitura de vocês. É importante que vocês se debrucem sobre a importância e as características da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela vai ser a representação de todas essas compreensões, de todos esses pressupostos da neuropsicologia, que vão trazer impacto na maneira com que a avaliação das características neuropsicológicas será feita. Então, os fundamentos da neuropsicologia, eu separei 2 princípios gerais para identificar as características e a modularidade na neuropsicologia, sendo um desses fundamentos o de dissociação. A dissociação, além de ser um fundamento para a identificação, ela também é um método de avaliação neuropsicológica. A dissociação, ela compreende uma situação em que um paciente apresenta um desempenho alterado numa dada tarefa A, mas o desempenho intacto na tarefa B. Então, quando você identifica uma dissociação, é quando você vê que o indivíduo, você coloca o indivíduo para desempenhar tarefas que estejam relacionadas a uma funcionalidade, e ele vai se sair bem numa determinada tarefa, mas vai se sair mal em outra tarefa. E assim a gente consegue especificar que tipo de aspectos modulares foram danificados, que tipo de áreas cerebrais estão sendo afetadas por essa condição a partir da tarefa que ele falha e a partir da tarefa que ele acerta. A neuropsicologia vai dizer que dissociações duplas costumam ser mais úteis empiricamente no sentido de conhecimento, claro que não no sentido de adaptação do indivíduo, do que dissociações únicas. Porque quando você fala em 2 tarefas diferentes, que têm particularidades,
mas que estão relacionadas ao mesmo sistema, você consegue provar essa hipótese da modularidade. Então você consegue trazer uma visão de que uma lesão ela vai estar relacionada a aspectos diferentes. Então as dissociações duplas, que geralmente estão relacionadas a áreas diferentes do cérebro, mas que estão relacionadas a uma mesma função. Então quando você identifica uma dissociação dupla numa tarefa, num teste de execução de tarefas, você identifica muito mais uma atividade modular do que quando você tem uma dissociação única, porque a dissociação única ela vai estar muito mais relacionada a uma lesão numa área específica do cérebro, que não necessariamente afetou todo o sistema funcional. Então, em termos científicos, para identificar o funcionamento cerebral, as dissociações duplas elas são mais úteis para poder identificar como é que essa modularidade está organizada. Então, uma das maneiras de você identificar, de você fazer uma avaliação da extensão de uma lesão cerebral, por exemplo, é você examinar essas dissociações e você tentar identificar até onde determinada condição afetou os sistemas cerebrais. Por exemplo, recentemente eu conheci uma pessoa da minha família, não da minha família, mas uma pessoa próxima da minha família, que foi internado no hospital, começou a apresentar sintomas neurológicos e físicos e ninguém conseguia identificar muito bem o que era, até que se constatou de que era um quadro de meningite. E aí essa pessoa se recuperou bastante, mas ainda apresenta sequelas. Uma das sequelas que ela apresenta é que ela teve uma perda de memória das 2 semanas que ela ficou no hospital. Ela não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu enquanto ela estava no hospital. Então, provavelmente houve algum prejuízo nessa área de memória. Ela também teve prejuízos na linguagem. E teve alguns prejuízos no sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, ela não está conseguindo urinar de maneira autônoma. Então, é como se o cérebro não estivesse mandando mensagem. Não há nenhum problema no funcionamento da bexiga dela. É um problema de mensagem mesmo do sistema nervoso autônomo. Por exemplo, na época da crise, ela chegou a ficar sem andar. Então, ela deixou de reconhecer as pessoas próximas. Então, essa pessoa, ela foi acometida em várias áreas cerebrais, vários sistemas funcionais foram alterados, e a gente consegue perceber que quanto mais a gente se aproxima do sistema nervoso autônomo, acaba que afeta o corpo todo, né? Porque o sistema nervoso autônomo vai cuidar do funcionamento básico do organismo. E ela ainda tem algumas sequelas, então vai ser preciso ser feita uma avaliação para ver a extensão do dano. O fato de o diagnóstico ter demorado para aparecer, então o tratamento demorou para começar, tudo isso deve ter aumentado a extensão do dano, de modo que ela começou com sintomas motores, parou de andar, parou de urinar, começou a sentir dores físicas e foi se expandindo para déficits cognitivos até o ponto em que a pessoa quase entrou em coma. Então, vai ser preciso todo um tratamento e todo um acompanhamento agora para que seja feita a reabilitação e se possa identificar que áreas foram danificadas, que tarefas essa pessoa não vai ser mais capaz de executar plenamente ou vai ter que, digamos assim, reaprender a fazer. Então, vai ser preciso todo um acompanhamento neuropsicológico e também de adaptação das funções. Uma das maneiras de identificar isso é fazer esses testes para ver em que tipo de tarefas essa pessoa perdeu o desempenho. E o outro fundamento é o fundamento do isomorfismo, que é a ideia da universalidade do sistema cognitivo funcional. Então veja que parece um pouco contraditório os dois princípios, porque uma hora a gente está falando de especificidades, outra hora a gente está falando de universalidade, mas essa universalidade é puxando muito para essa ideia de programação neurológica que vem lá da psicologia evolucionista. Então, é a ideia de que esses módulos cognitivos eles são universais, ou seja, a organização cerebral ela é universal, vai corresponder aos mesmos sistemas neurológicos. Então, a particularidade do contexto vai estar aplicada à funcionalidade. Sendo assim, o comportamento ele pode ser dividido ou analisado a partir de 3 sistemas funcionais
E aí o que os estudos têm mostrado é que raramente uma lesão vai afetar apenas um desses sistemas. Eu acho que o exemplo que eu dei agora da meningite é um exemplo dessa pessoa que eu conheço que sofreu de meningite, é um exemplo disso. Então, esses sistemas funcionais eles vão estar atuando de maneira organizada e dificilmente você vai ter uma lesão que afeta apenas um sistema. E isso vai ser identificado a partir do pressuposto da dissociação. Sendo assim, as funções cognitivas elas estão voltadas para o processamento de informação e elas podem ser divididas em 4 classes: as funções receptivas, memória, pensamento e funções expressivas. Seriam as variáveis da atividade mental. Então, a gente consegue identificar nos estudos da neuropsicologia que os temas de estudo, os conteúdos de estudo, as habilidades neurológicas que serão do interesse da neuropsicologia, elas estarão divididas dentro dessas classes. Então, essas funções cognitivas, elas são as que recebem a maior atenção na neuropsicologia. Então, você pode perceber que são funções cognitivas que eu diria assim, estariam relacionadas ao terceiro sistema funcional no modelo do Alexander Luria que a gente viu na videoaula passada. Estariam mais voltadas, talvez, aos 2 primeiros sistemas, mas elas não estão muito preocupadas com a parte mais básica, mais autônoma, do sistema nervoso autônomo, por exemplo. Enfim, são características que dependem mais da interação do indivíduo com o meio. E por esse motivo elas recebem uma maior atenção da neuropsicologia. A gente vai ter, por exemplo, os aspectos emocionais como sendo outro conteúdo que é estudado pela psicologia cognitiva. Então aqui a gente está vendo 3 grandes sistemas funcionais. Um deles são as funções cognitivas, o outro seriam os aspectos emocionais, então alterações nas funções que seriam consequentes de danos cerebrais, que levam a mudanças na personalidade e nos padrões de emoção. A gente conhece casos, inclusive, em que isso aparece, lesões cerebrais que podem levar a mudanças na personalidade do indivíduo. Tem um caso clássico que aparece, inclusive, em alguns manuais mais antigos de psicologia, de um rapaz que ele sofreu um acidente e uma barra de ferro atravessou sua cabeça. Milagrosamente, ele sobreviveu, só que ele perdeu uma parte do cérebro e algumas funções foram danificadas. Dentre essas funções, ele passou a ter prejuízos na memória de curto prazo, mas não na memória de longo prazo, que mostra muito bem essa diferença entre modularidade, funcionalidade e áreas específicas do cérebro. E ele também teve algumas alterações no seu comportamento moral. Então, ele passou a ter, por exemplo, comportamentos disruptivos, moralmente desaprovados, passou a ser uma pessoa que teve comportamentos mais pejorativos, falar mais palavrão, ser mais grosseiro, enfim, até mesmo executar pequenos roubos, enfim. Houve uma alteração na sua organização moral, digamos assim, a partir dessa lesão cerebral. Então, esses aspectos emocionais, eles também são interessantes de a gente observar. Como eu falei também, um estudo sobre psicopatas é um campo nesse sentido de mostrar não necessariamente uma lesão cerebral que vai explicar, digamos assim, um transtorno de psicopatia, mas talvez uma condição de organização cerebral que pode ser modificada em algum grau, digamos assim. Claro que a gente não está querendo dizer que os psicopatas podem ser curados, mas que, enfim, existe um campo aí de como a estimulação cerebral de determinadas áreas pode influenciar na mudança desses comportamentos. E as funções executivas. Então, os 3 grandes campos de conhecimento, se a gente puder dizer, seriam funções cognitivas, que é o principal campo de interesse da neuropsicologia, os aspectos emocionais e as funções executivas, que são voltadas para execução de comportamento independente, proposital e autorregulado. Então, as funções executivas estão naquele campo do terceiro sistema funcional, proposto pelo Alexander Luria. As funções executivas fazem parte da nossa vida diária. Então, todas as nossas ações intencionais, autorreguladas, direcionadas para a execução de uma tarefa, são da alçada das funções executivas. Eu vou mandar para vocês um link para vocês assistirem um vídeo dessa página, que eu já falei na aula passada, se eu não me engano, que é a Neurosaber,
que é de uma página voltada para neuropsicologia e reabilitação. Tem vários vídeos sobre condições específicas que a neuropsicologia vai ter atenção e sobre esses conceitos mais gerais, como o conceito de funções executivas, que, por exemplo, para aspectos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, necessidades educacionais especiais, por exemplo, está muito relacionada com funções executivas, tá? E aí as funções executivas, elas tiveram um grande crescimento de interesse na neuropsicologia a partir da década de 90, que é considerada a década do cérebro, muito por conta desses avanços na tecnologia da identificação do funcionamento cerebral, e a partir do momento que pôde se identificar como é que cada tarefa, a execução de cada tarefa está relacionada a determinados campos do cérebro, tá? Então, dessa forma a gente encerra de uma maneira muito superficial o conteúdo de neuropsicologia. Eu acho que quem tiver interesse sobre esse conteúdo, a gente tem inclusive na universidade um núcleo, o grupo do professor Natanael, do professor Nelson, do professor Flávio. Eles fazem trabalhos extremamente relevantes dentro do campo da neuropsicologia. Então temos trabalhos do professor Natanael sobre as bases neuropsicológicas da empatia, por exemplo. Temos os trabalhos do professor Nelson sobre reconhecimento de expressões faciais. Então tem um campo, um volume de trabalho muito intenso sendo feito dentro da nossa universidade. Vale a pena conhecer esses trabalhos, vale a pena para quem se interessar nesse campo se aproximar desses estudos, e tem muito material, porque a neuropsicologia é um campo que está crescendo enormemente. Então, quem teve a oportunidade de participar do congresso da SBP no ano passado, viu que tinha uma imensidade de trabalhos nessa área de neurociências e neuropsicologia. Então, é um dos campos que está muito em expansão nos congressos de psicologia, o que mostra que é uma das áreas que está em crescimento e em expansão dentro da psicologia como um todo, porque traz compreensões, traz conhecimentos que são úteis em todos os campos de conhecimento. Então eu, por exemplo, que sou da psicologia do desenvolvimento, embora não tenha uma preocupação de localização cerebral, nem sou voltada para a neuropsicologia, mas existe o campo da neuropsicologia do desenvolvimento que vai se direcionar a explicar esses processos de desenvolvimento a partir dessa visão neuropsicológica. Então é possível que a gente tenha contribuições da neuropsicologia em vários campos de saber. Se a gente tenta explicar inclusive processos da psicologia cognitiva, a gente tem como fazer uma interconexão muito grande, muito interessante entre esses campos de saber. Então, ainda que de maneira muito superficial, a gente conhece um campo de saber que está em crescimento, é um dos sistemas psicológicos, dos sistemas teóricos da psicologia contemporânea, sem sombra de dúvida. Se a gente lembra lá da nossa primeira aula de matrizes do pensamento, a gente falou aqui nessa disciplina de 3 ramificações das matrizes contemporâneas do século XX e que vão perdurar sendo matrizes importantes no século XXI também, tá? Então anotem as dúvidas, vamos fazer uma discussão na nossa aula online sobre isso, tentar fazer o link do conceito de modularidade com o que a gente estudou lá em psicologia evolucionista, tentar entender como é que isso está imbricado na compreensão dos processos cerebrais. Vocês vão fazer trabalhos sobre as atividades de Netflix. Então, o episódio sobre memória é muito interessante para falar sobre essa organização e vai fazer essa relação muito interessante da psicologia evolucionista com a neuropsicologia e até mesmo com a explicação de falsas memórias, que é mais do campo da psicologia cognitiva, tá? Então, a gente se vê na nossa aula online com as dúvidas e os comentários para a gente encerrar esse conteúdo, que também é o conteúdo que encerra a parte teórica da nossa disciplina.